Bom dia, irmãos. É um prazer voltar aqui e compartilhar a palavra do nosso Deus. E hoje o assunto é este que vocês estão vendo projetado, o novo nascimento. É um assunto bastante interessante. É um método que Deus faz para, vamos dizer assim, provocar o nascimento de uma pessoa, não no nascimento físico, mas no nascimento espiritual. É um assunto bastante interessante. E o Senhor Jesus teve a oportunidade de conversar com o rabino Nicodemos, e ele foi conversar com Jesus de noite a respeito disso. E chegou um momento que o Jesus fez uma repreensão a ele, aquele rabi. Como o rabi não conhecia? Porque esse sistema foi estabelecido no Éden. Como? Novo nascimento. Mas está registrado somente no Novo Testamento, mas é um método de Deus, e vocês vão verificar. Mas vamos orar. Pai, nós agradecemos a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, vermos com os nossos próprios olhos o que está escrito, e com a ação do Teu Santo Espírito, possamos entender o que Tu permitiste que ficasse escrito, para que hoje nós pudéssemos, então, recordar essas informações e a oportunidade de aprendermos mais com as informações paralelas que vão contribuir para esse entendimento. Quero pedir a ação do Teu Santo Espírito, não só a mim, para que não ultrapasse o que está escrito, mas, ó Pai, a ação do Teu Santo Espírito aos irmãos presentes. Se houver alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, que possa ser uma oportunidade deste acontecimento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir lá em João, capítulo 3. Eu estou reproduzindo o texto todo que nós vamos ler. A minha tradução é uma tradução que essa Bíblia está comigo com mais de 60 anos. E está difícil de mudá-la para a nova versão inglesa, assim, né? E no texto aqui, se vocês acompanharem aqui na tela, vocês vão verificar que algumas palavras eu vou realçar, ou colocando uma cor diferente. Se está escrito em preto, eu vou colocar em azul ou em vermelho. E para que os irmãos prestem atenção naquele ponto que eu estou querendo realçar. Então eu vou ler aqui com os irmãos, se vocês puderem acompanhar aqui. Nós vamos fazer a leitura do texto todo. Preste atenção na exposição que Jesus está fazendo e na dúvida que Nicodemos teve. Olha o que começa o texto, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, mostrando que ele não era qualquer pessoa, então ele devia ter entendimento. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, note agora, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Continuando. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo,
quem não nascer, note agora, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. O verbo aqui mostra o interesse de Jesus em responder imediatamente aquela dúvida. Mas vem uma repreensão aí. Olha qual é a repreensão. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Todo o que nele crê tem a vida eterna. Esse é um texto que está registrado na minha Bíblia e na sua. Vamos entender um pouquinho mais. Eu vou usar vários gráficos, desenhos, para ajudar a nossa compreensão. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu vou colocar, eu tenho que recordar algumas coisas que nós encontramos nas Escrituras. Por exemplo, aqui eu estou colocando a figura de um homem, pelo menos a imagem de um homem aqui, e vamos verificar como Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, como que esse Deus triuno vai falar a respeito dessa criação. Então vejam lá, isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu estou transcrevendo aqui o texto e realçando algumas palavras importantes para nós analisar esta manhã. Olha o que diz o texto. Então formou o Senhor Deus, a palavra aqui é Yod-Rei, Vav-Rei, que é Jeová, e Elohim. Então formou ao homem, note agora, do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Uma trindade. Não é triunidade. Triunidade é o Deus vivo. Mas vamos observar mais isto, vou enfocar isso, realçar essa importância. Eu vou fazer o seguinte, aonde vocês estão vendo do pó da terra, que ele fez alguma coisa ali com o pó da terra, eu vou representar da seguinte maneira. Ele fez um corpo, que é o nosso corpo, que é constituído de material da terra. Se você fizer uma análise química dos elementos químicos que tem na Terra, você vai encontrar vários elementos químicos. Enxofre, carbono, hidrogênio e assim por diante. Mas se vocês examinarem o corpo humano, vocês vão verificar que tem 16 elementos químicos, que é exatamente os elementos químicos da Terra. Então, ele fez o corpo do homem do pó da terra
Eu vou representar, para ficar fácil na sua mente, através de um círculo concêntrico. Então, note, eu vou representar então esse corpo como se fosse uma bola verde, está representando o corpo, né? Mas vamos continuar. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, o fôlego de vida está falando do Espírito, o sopro de Deus. Nós vamos entrar em mais detalhes aqui. Então, vou representar também um círculo concêntrico aqui em vermelho. Está falando do Espírito. É um modo didático para ajudá-los a pensar. E, finalmente, quando o Senhor soprou, Deus é Espírito. Quando ele soprou dele, naquele boneco, a Bíblia diz que tornou-se uma alma vivente, não morrente. Então, a alma estou representando agora por esse círculo concêntrico em azul. Alma vivente, Deus não criou o homem para morrer, para a eternidade. Mas o que é a alma? O que é o espírito? O que é nosso corpo? Então vamos gastar um pouquinho de tempo aqui para nós verificarmos. Primeiro, alma. Alma. Você é uma alma. Eu sou uma alma. Todos nós somos almas. E nós encontramos na Bíblia várias descrições. Por exemplo, Pedro pregou a tantas almas, para tantas almas, tantas pessoas. Quando fala alma na Bíblia, está falando de pessoa. Então, observem aqui, o que podíamos dizer, definir como alma? Alma é a própria pessoa. Só que essa pessoa, ela dotada, essa pessoa, usando ali essa figura, ela tem algo imaterial que Deus formou no homem, que é chamado mente. E através da mente que nós vamos revelar poderes. Então vamos verificar isto. Primeiro, são 3 pontos que caracterizam uma pessoa. Se vocês pegarem um livro de psicologia, esse livro vai dizer para vocês que o ser humano é um ser pessoal, com características de razão. Quer dizer, esse ser tem inteligência. E se ele tem inteligência, ele pode pensar. Mas vamos ver mais. Esse pensar, essa inteligência que Deus dotou no homem, é a capacidade para raciocinar, para ter condições de aprender, tem condições de discernir entre uma coisa e outra. Isso é o que a Bíblia revela como razão. Mas vamos ver mais. A alma, ela apresenta também essa questão de vontade, de volição, ou como nós poderíamos chamar de livre-arbítrio, que demonstra essa disposição de querer alguma coisa. Então, vejam, a questão de volição, de querer, é a capacidade que você tem e eu tenho de nós tomarmos decisões, determinar os nossos próprios atos. Se eu estou aqui falando, sentir o cheiro do café, eu vou ter vontade de tomar esse café. É uma característica que eu vou manifestar. Vamos ver mais. O terceiro é sentir. Está falando aqui de emoção, de sentimento. O que vem a ser isto? É a capacidade que Deus doou a você, capacitou a você a conhecer, a demonstrar atributos dele. A Bíblia diz que Deus é amor. Ele capacita você a amar os vossos inimigos como a vós mesmo.
Mas esse amor é um atributo de Deus. Mas dentre essas coisas, há um sentimento de tristeza, de ódio, o contrário de alegria. Eu vou dar um exemplo na pessoa de Jesus. Olha aqui quando Jesus estava lá no jardim do Getsemane. E ficou registrado para nós o que ele estava sentindo naquele momento. E no texto de Marcos 14, 34, nós lemos o seguinte: Jesus se referindo a ele: a minha alma está profundamente triste até a morte. Olha a questão de emoção na pessoa do Senhor Jesus. Então vamos ver agora a questão do corpo. Esse corpo que nós temos. Esse corpo, na realidade, nós podemos dizer o seguinte: é o lugar, é a tenda que a alma habita. A hora que a alma sair desse corpo, fica o cadáver. Então, observe. As informações obtidas através dos sensos. Quando eu estou falando de sensos, eu estou falando dos órgãos sensitivos que Deus dotou o nosso corpo. Por exemplo, eu vou ter a visão, eu vou ter a audição, o olfato, o paladar e o tato. Se uma mosca picar aqui minha perna, eu não estou vendo, eu não estou cheirando, mas o meu corpo é dotado de uma sensibilidade que a hora que a mosca picar, eu tenho uma reação. Imediatamente eu vou bater, porque eu estou sendo atacado. Então, o que nós podemos dizer? Esses órgãos sensitivos, daí o nome sensitivo, sente, ele passa, tudo isso aí passa para o cérebro. E o cérebro é material. Eu falei da mente. A mente é imaterial. E a Bíblia fala, obrigado. A mente é algo imaterial. Você não pega. E a Bíblia diz, você tem a mente de Cristo. Sabe quantas vezes aparece a palavra mente nas Escrituras? Muitas vezes. E o cérebro? Nenhuma. Como? O cérebro não aparece nenhuma vez na Bíblia? Não. Mas não é tão importante assim. Não, o cérebro é uma máquina. E quem opera essa máquina é a sua mente. Assim como você opera um computador. O computador é uma máquina. Mas ele não vai raciocinar, eu vou, o que eu estou pensando. Não, não. É você como pessoa que vai dar ordem para ele fazer. Então a mente que vai, vamos dizer assim, dizer para o meu cérebro o que eu vou fazer. E vai expressar então as características de personalidade, de sensíveis, né? De volição, emoção e razão. Então observe, eu já falei, a visão são janelas que Deus dotou neste corpo material que você pega, é matéria, é da terra, para que você tome consciência do que você está vendo, do que você está ouvindo, do que você está sentindo o cheiro. Se você tem uma esposa, um esposo, não é somente você visualizar, você tem que pegar, tem que abraçar, e assim você vai ter conhecimento como é o Deus vivo. Quando ele fala, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei,
Se você conhece o Senhor Jesus, você pode entender a profundidade disto. Então, continuando, este corpo é composto de 3 materiais: carne, ossos e sangue. Vamos ver um exemplo na pessoa do Senhor Jesus. Na sua encarnação, olha o que diz lá em Hebreus 10:5. Sacrifício e oferta não quiseste, mas antes corpo me formaste. O Deus, Emmanuel, Deus conosco, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, se fez homem e usou um corpo. Sabe por quê? Se ele não fizesse assim, ele não teria condições de morrer e dar a vida dele por você. Se ele não quisesse, estaria pendurado na cruz até agora. Ninguém tira a minha vida. Mas fazendo-se homem com este corpo que está descrito aqui, ele pode ser pregado na cruz e pôde ser pregado na cruz e dar a vida dele por você. Então agora vamos continuar outra informação. E quanto ao Espírito? O Espírito é a capacidade de compreender o Deus é infinito. Você é finito. Você é limitado. Nós somos limitados. Mas o Deus Criador é infinito. Como é que você, limitado, vai entender o Deus que é ilimitado? Ele tem que formar o Espírito no homem. Porque as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. E quando você discerne, você toma conhecimento, você fala, tem um Deus, Criador dos céus e da terra. Quando você visualiza uma criança nascendo do ventre da mãe, você olha aquela criança perfeita. Aí o pai fica todo orgulhoso. Em que eu participei desse filho aí? E a esposa? O que eu participei? Mas o Deus vivo usou o homem e a mulher para que fecundasse a mulher e viesse uma criança. Então vamos ver aqui a questão do espírito. A primeira característica é que Deus capacita o homem, através do espírito, a conhecê-lo. É a revelação dele, é a capacidade de receber comunicação de Deus para o espírito que ele formou no homem. Por isso que tem essa setinha vindo de cima. O Espírito de Deus testifica com o espírito formado no homem. Mas a hora que informa, olha o nível de informação. Nós chamamos de consciência. Consciência, 2 palavrinhas. Ciência é conhecimento. E com é no mesmo nível. No mesmo nível, você como criatura, você tem conhecimento com o Criador. Que coisa, hein? Que coisa. Então, a consciência é a capacidade de ter conhecimento em comum com o Deus que é infinito, sabendo quais são os seus desejos. E terceiro, tendo toda essa informação, você não vai ficar passivo. Você vai prestar adoração. O que é adoração? Adoração é a capacidade que Deus dotou você e a mim para contemplar as perfeições dessa pessoa maravilhosa que é Deus, dos seus atributos. E, consequentemente, você tendo este conhecimento, só resta para nós como seres humanos
atribuímos a Ele o louvor e a glória devidos. Então vamos ver na pessoa de Jesus o que Jesus falou a respeito do Espírito. Isso está em Mateus 27, 50. Nós vimos a questão do corpo, a questão da alma, a questão do Espírito. O Senhor Jesus na cruz, olha o que ele expressou. Clamou com grande voz e entregou o Espírito. Corpo, alma, Espírito. Então agora, a Bíblia, vocês sabem muito bem o que aconteceu. Lá com Eva e Adão, lá no Jardim do Éden, Satanás usando uma serpente e apresentou a primeira mentira no universo. Sabe qual é? O que Deus disse? Aí Eva respondeu, você pode comer de tudo, todos os frutos, menos a árvore da vida. Aí vem a primeira mentira. Não é assim não. Se você vai morrer, se você comer, você morre. Eu digo, se você comer, você não vai morrer. A verdade e a mentira junto. E a Bíblia diz que Eva creu na mentira. Viu que o fruto era bom para agradar aos olhos, soberba da vida, e assim por diante, e comeu. E chamou seu marido. Adão, vem cá. Eu comi. Você comeu, mas não era para comer, mas eu comi. Agora decide, Adão. Eu comi. Agora decide você. E o boboca do Adão falou e comeu. Sabe o que a Bíblia diz? Que Eva foi enganada. Mas Adão não. Ele foi rebelde. Ele recebeu informação direta de Deus. Ele podia falar, Eva, você não podia comer. E ele vai e come. Rebeldia. Então, o que aconteceu? A Bíblia diz o seguinte, que entrou o chamado pecado na raça. Pecado é você, de uma maneira simples, é você errar o alvo. Adão errou ali. E a Bíblia diz, por um só homem, Adão, entrou o pecado na raça humana. Nós estamos nos lombos de Adão e Eva. Passou essa contaminação para a raça toda. Então agora eu estou fazendo uma analogia de um boneco, a figura do homem, e uma casinha. Eu sou engenheiro. Uma casa. Você tem o alicerce, que está na terra. Ela não está no espaço voando. Ela está presa à terra. Mas você tem o quarto, tem a sala, a cozinha, banheiro. Você tem as divisões, aonde você praticamente fica ali o tempo todo. E você tem um telhado. Esse telhado está voltado para o sol. Hoje está um sol de lascar, né? Minha esposa estava falando hoje, quando nós estávamos vindo para cá. Está quente. Toda a energia bate lá. Então, fazendo uma comparação, quem era o homem e o que aconteceu com essa casinha? Então, veja, a estrutura, a divisão da casa é o lugar da vivência do homem. Em outras palavras, falando de pessoa, então é a vivência da alma. É a vida natural do homem. Mas, e a fundação? Aí eu vou representar então com aquela bolinha azul. E o alicerce? O alicerce, ele pertence àquela casa. Ele está ligado à estrutura da terra. E nós temos vários exemplos que Jesus fala que aquele que construiu a casa sobre areia vai estar sujeito a... Tem que ser sobre a rocha, um fundamento. Então, vou representar aqui o seguinte, o corpo liga
a pessoa a este mundo. Nós não fomos criados para viver na Lua e nem em Marte, aqui na Terra. E falta então o último, que é o telhado da casa. Recebe toda a energia de cima. É o Espírito que recebe a comunicação com o Espírito de Deus. Então, observem aqui. A seta que vem, o Espírito de Deus falando ao Espírito do homem. E aí, a continuidade é do interior para o exterior. O Espírito de Deus fala com o meu espírito. E eu posso me alegrar com a alma. Quantas vezes vocês já cantaram um hino e no meio da estrofe ali, com aquela música agradável, você começa a chorar. Chorar, mas chorar normalmente representa uma coisa de tristeza. Você não está sentindo tristeza. É uma demonstração de coisa que está tão profundamente lá no seu coração que as lágrimas acusam você. E você tem as lágrimas rolando pela face. Mas você não está triste. Você está exultando por dentro. Agora, veja o seguinte. Comparando então com a descrição lá da entrada do pecado na raça humana, o que aconteceu? Estava tudo muito bem. Agora, a queda do homem. Que queda? Olha lá, acompanha o desenho aí. Ficou assim. A fundação bentou tudo. As paredes, misturou a parede do banheiro com a parede da cozinha. E o telhado, misturou parte do telhado também com aquele espírito, vamos dizer assim, que tinha ligação com o Espírito de Deus, essa ligação foi separada, foi craquelada. E agora? Vamos ver o que aconteceu. O Espírito desligou-se de Deus, a fonte da vida, terminando na morte espiritual. Está falando de espírito. Quando fala morte na Bíblia, por favor, morte não é extinção. Morte é separação da vida. Por isso que Jesus fala, eu sou a vida, não quero vir a mim para ter vida. O homem ficou separado. O Espírito de Deus separou do Espírito de Deus. O Espírito do homem separou do Espírito de Deus. E a alma, você como pessoa, a alma passou a alimentar-se continuamente da morte e das coisas relativas à morte. Aquilo que eu quero fazer, não faz. Desventurado homem que sou. Lembra quem falou isso? Depois de quantos anos de salvo? Redimido? E o corpo? Corpo? Ontem, minha esposa teve que socar chá não sei do que, chá de alho em mim, Novalgina, coisa que eu não conseguia falar. Falei, amanhã eu vou pedir para o irmão Daniel assumir, porque eu não vou conseguir falar. Ontem. E eu acho que eu estou bem, né? Bem. O corpo. Esse material aqui entrou no caminho que inevitavelmente termina na morte física. Os cabelos começam a sumir, começam a embranquecer, a pele começa a enrugar, aí você vai fazer academia para ver se estica um pouquinho a pele. Eu estava pensando esses dias, não inventaram um ferro de passar a pele
para esticar um pouquinho a pele, porque a pele começa a enrugar. Tem pessoa que a pele enruga tudo, que é assim, que se você esticar, aqui chega lá em cima. Por causa do quê? Pecado. Então agora, o que aconteceu? O desligamento da raça humana? Vamos ver. Olha lá, com a introdução do pecado no mundo, na Terra, o homem ficou separado do Deus Criador. Ou seja, a raça humana, você, eu, ficou desligada da fonte da vida. Qual é a solução? Tem que religar, religar. Daí o nome religião. Religião é religar o que estava desligado. E quantas religiões tem no mundo tentando fazer isto e não consegue? Então vamos um pouquinho mais detalhar a abrangência do pecado no homem devido à queda. Quanto ao espírito, vocês acham que não tem responsabilidade? Tem. Com Deus não se brinca. Horrenda coisa cair nas mãos dele. Sede santos porque eu sou santo. Vocês acham que ia ficar tudo impune? O espírito tem uma penalidade. O homem que pecar, esse morrerá. Penalidade. E se você vai enfrentar a morte, mesmo que você não aceite a morte, não queira nem falar da morte, mas o fato de você enfrentar a morte mostra que você é um ser sujeito à morte. A penalidade. Sabe o que é isto? É a condenação eterna. Eu estou colocando a palavra eterna, tudo colorido, como escreveu a palavra de Deus. Não é até segunda-feira. É eterna. A condenação da vida do homem eternamente. Mas e você como pessoa? Como alma? Aqui, a abrangência está falando do poder que o pecado vai ter na sua vida no dia a dia. As coisas que eu quero fazer eu não faço. As coisas que eu não quero fazer, essa eu faço. Poder, né? Sabe o que é isso? É um domínio que não é até a segunda-feira. Ah, esse mês eu vou ter essa condição de dominar. Não é nada. Vocês já viram? Ah, eu vou emagrecer. Vou começar a dieta na segunda-feira. Todo mundo. Não é só mulher, não, homem também. Na segunda-feira você começa. Se começar, porque normalmente eu vou na segunda que vem. Depois de 3, 4 dias, vai indo, vai indo. E o que acontece? Você não consegue. Agora, e o corpo? O nosso corpo? A presença do pecado. A Bíblia diz que vai chegar uma ocasião que o pecado não vai estar mais no nosso corpo. Nós vamos estar com um corpo incorruptível, que não se corrompe mais. Não vai se acabando como acontece hoje. Vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo, glorificado, para viver a eternidade com Ele. Você já pensou? O corpo, até hoje, sujeito eterno, essa sujeição eterna na vida do homem. Mas, agora, aí vem o seguinte, como que Deus resolve o problema? O homem não tem condições de resolver. Então é o próprio Criador que tem que dar a solução. Então Jesus vai lá, deixa registrado para nós. Vocês
ouviram o que ele deixou escrito. João 3. E lá no versículo 7, Jesus diz para Nicodemos: importa, Nicodemos, nascer de novo. Sabe o que quer dizer isto? Nascer de novo? O que quer dizer isto? Esta expressão, nascer de novo, quer dizer, literalmente, nascer de cima. Ou, em outras palavras, nascer de Deus. É a identificação do novo nascimento. Por quê? Porque a religação com Deus do homem caído ocorre apenas com a regeneração. Geração ou generação quer dizer gerar. E é novamente ser regenerado. Daí o nome, a palavra regenerar, que é a nova geração, a Bíblia chama de nova criação. Então vamos ver um pouquinho mais. O que quer dizer nascer de Deus? Observem, só é possível no Messias. Quando você fala Messias, você está falando de ungido, que traduzindo para o grego é Christos, e na nossa língua portuguesa corresponde a Cristo. Então, nascido em Cristo. Mas isso foi prometido lá para Adão, falando que da semente da mulher viria alguém que seria ferido no calcanhar, morte na cruz, mas socaria a cabeça daquele que estava usando a serpente. E o que nós podemos entender mais? Vejam essa figura aqui dos dois representando Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Essa obra é de Deus, não é sua. Deus que preparou para você e para mim. Preparou a salvação para viver eternamente longe dele. Mas agora você vai viver de uma maneira maravilhosa, eternamente com ele. Lógico que vai mudar tudo. Este corpo aqui, ele tem que ser mudado. Jesus, quando ele ressuscitou, ele atravessou a parede. A parede não conseguia segurar. Tenta passar uma parede hoje, você bate a cabeça com um galo e você não consegue. Porque você está sujeito à matéria. Agora, este corpo aqui, ele não tem que mais estar sujeito à matéria. Hoje, se você quiser daqui para Atibaia, você tem que pegar o carro e olhar lá, ou a pé. Agora, com o corpo não mais sujeito à matéria, você pode, vapt-vupt, você está lá. Então, este corpo tem que ser diferente. É por isso que há a promessa de termos um corpo semelhante ao de Cristo, glorificado. Então, notem aqui o que está escrito lá. Eu estou só colocando esse texto para vocês recordarem, lá em Gênesis 3, 21. Fez o Senhor que fez, não foi o homem. Fez o Senhor vestimentas de pele para Adão e Eva e os vestiu. Vestimenta de pele podia ser de tergal, como é que é? Qualquer pano aí, qualquer. É feito de pele. Pele do animalzinho, Então esse animalzinho tinha que morrer? Tinha. Eu nunca vi tirar o couro de um bezerro, por exemplo, e o bezerro sair. Para tirar o couro do bezerro, ele tem que morrer. E para tirar a pele aqui, fazer uma vestimenta para Adão e Eva, aquele animalzinho morreu. E o que tem a morte desse animal com a vida de Adão e Eva? Uma figura que o Senhor Jesus começa a usar. Assim como ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é que cobre, como diz o Salmo 32:1.
Bem-aventurado aquele que tem os pecados cobertos. Mas eis o Cordeiro de Deus, não dos homens. Não que cobre o pecado, mas que tira o pecado do mundo. E quando fala vestiu aqui, quer dizer, cobriu, nós temos que observar o que o Espírito de Deus colocou aí. Essa palavra vestimentas, no plural, Adão e Eva. Para Adão e para Eva. Eles podiam falar, eu não quero. Mas eles aceitaram. Deus ofereceu e eles aceitaram. Assim você, hoje, eu, nós temos que tomar uma decisão. Se aceitamos o que Jesus é ou não. Mas o que ele é para mim. É meu Senhor? É meu Salvador? Ou é seu Salvador, o seu? É comum você verificar isso. O Lula falou semana passada. Eu não quero saber de salvação. Você quer a minha? Eu dou para você. Tudo bem, tudo bem. Vocês já viram isso? Ouviram essa informação? Agora, então, entra o método do novo nascimento. Mas método? Vamos ver. Olha lá, o remédio de Deus para a morte, em todas as suas formas, é através do Evangelho. Evangelho quer dizer boas novas de salvação. Está fundamentado na ação de duas sementes divinas, descritas por Jesus. Quem falou isso foi Jesus. Vamos destrinchar isto. Olha lá o texto que Jesus citou. Na verdade te digo, aquele que não nascer da água, a palavra água aí no grego é ídatos. Esse tos é da água. E do Espírito, pneumatos. Pneu vem de vento, de sopro, daí o pneu que vocês conhecem de carro. E foi usada esta palavra para identificar o Espírito de Deus. Olha, aquele que não nascer da água, fazer com a mão direita. Quem não nascer da água e do vento. Jesus falou das duas sementes. Opa. Não pode, ele fala no começo, não pode visualizar o reino de Deus. E depois, logo em seguida, ele fala, não pode entrar no reino de Deus. Então agora, eu vou colocar uma coisa que, infelizmente, as Bíblias, os tradutores, eles deram uma mancada. Em toda língua, inglês, francês, assim, russo, você tem aquele sentido básico, primeiro, e tem o sentido chamado secundário, que vem depois. Aqui também, no grego também. Então, observe, você tem no quadro primeiro aqui, no sentido das palavras. Eu estou falando da análise na língua grega, a língua grega que o Espírito de Deus usou para escrever o Novo Testamento. Então, as duas palavras que Jesus citou, a primeira, ídatos, que é da água, e a segunda, do Espírito, pneumatos. Observem, vocês estão vendo o sentido primário de ídatos, daí hidrômetro, fala da água. O sentido primário da palavra hidra é água. O sentido primário da palavra espírito, pneuma, é vento, água e vento. E o sentido secundário?
O sentido da palavra vento foi usado como espírito. E o sentido da palavra água é usado a palavra de Deus. Quando Jesus falou assim, quem não nascer da palavra de Deus e do Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então, o que vocês estão vendo nesse quadro? A palavra ídatos, o sentido primário é da água. E o sentido secundário é da palavra de Deus. Nós vamos verificar isso daqui a pouco. E o sentido da palavra pneumatos? O sentido primário é do vento. E o sentido secundário é o sentido do Espírito. O que o tradutor fez? Ele pegou a primeira palavra no sentido primário da água e manteve. A segunda palavra, que seria o sentido primário, que seria do vento, não, ele pôs do Espírito. Então inverteu, ficou inclinado aqui. Mas a própria palavra de Deus vai explicar. Então vamos ver essa explicação. Fala do homem nascido caído. Eu coloquei algumas passagens aqui. Está falando do nascimento natural que ocorre de uma criança que vem dos pais. Nascimento natural. Quer dizer, está vindo da mulher e do seu marido. E sabe o que a Bíblia mostra? Que você sabe. Vem da união de duas sementes. A semente do homem, que é o espermatozoide, ou esperma, e a semente da mulher, que é o óvulo. São duas sementes. E quando o esperma fecunda o óvulo, vem uma nova criação. E desta fecundação do óvulo, notem lá, nasce, a Bíblia chama de homem velho, aquele homem caído, que é conhecido como filho da ira. Por quê? Porque veio de Adão. Por um só homem, Adão entrou o pecado, que é a morte. Agora, vamos comparar com o que Jesus foi usar. Ele foi pegar o exemplo que você e eu nós conhecemos, e agora ele vai explicar o que acontece espiritualmente. Olha lá. Aqui ainda, lado esquerdo, falando do homem, a semente do homem caído produz vida humana sujeita à morte. Então vamos ver o lado que Jesus está falando. Qual é? O novo nascimento agora não é o natural, é o que vem de cima, é o espiritual, que vem da palavra de Deus e do Espírito de Deus. É a união de duas sementes. Agora vocês vão falar o seguinte, mas aparece essa palavra na Bíblia, essa palavra esporá, que é a semente da mulher, e aparece também a semente do homem chamada esperma, aparece. Certa vez estava pregando numa igreja famosa, e quando eu falei isso, tinha um senhor lá, um irmão muito precioso, ele ficou tão traumatizado que terminou o culto, ele veio conversar comigo na rua. Irmão, o irmão está usando blasfêmia. Não pode falar isso, irmão. Eu falei, não pode o quê? O Espírito de Deus que usou essa palavra. Mas não está escrito na Bíblia. Não está, que tradução é a sua. Em português, lógico que não vai estar. Pega o original, o grego. Essa palavra é grega. Ele ficou traumatizado com aquilo. E se você for pegar a Bíblia grega, que foi a língua que o Espírito de Deus usou para escrever o Novo Testamento, vocês vão encontrar essas duas palavras. Que seria esporá, semente feminina. Esperma, semente masculina.
Está na Bíblia? Está. Então, dessa fecundação da semente feminina esporá, olha o que vem. Nasce o homem novo. Por que é o homem novo? Porque está falando espiritualmente, do nascimento espiritual. Nasce um homem novo, não o chamado homem velho. Ou a nova criação. Ele é conhecido como Filho de Deus. Ele veio para que os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Porque veio de Cristo. E, consequentemente, a semente do Deus Criador produz vida eterna. Então, depois desta informação, nós vamos verificar o seguinte. Vamos ver mais detalhes. Vocês estão vendo que eu estou precisando muita água, minha boca está secando. Isso significa, eu sou diabético, né? Meu açúcar está baixando. Mas vamos lá. A primeira semente, a palavra de Deus. Vamos ver. A semente é a esporas. Se vocês olharem em Lucas capítulo 8, versículo 11, vocês vão encontrar a semente é a palavra de Deus. E a semente lá é esporas. Vamos ver Tiago 1,18. Está escrito aqui. Pois segundo o seu querer, ele, Deus, nos gerou pelo quê? Palavra da verdade. Está se referindo à palavra de Deus. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ah, mas só um texto? Não, vou colocar mais. Veja 1 Pedro 1,23. Olha o que está escrito lá. Pois fostes regenerados, gerados de novo, não de semente esporá corruptível, mas de semente esporá incorruptível, que é a palavra de Deus. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ficou claro? O sentido da água, aplicado no caso do redimido. Olha lá. Jesus dá o sentido secundário da água como sendo a palavra de Deus. E esta palavra produz no salvo desde a sua conversão, desde o novo nascimento. Veja, quando se fala em água, você está falando de limpeza da vida diária do crente. Olha o texto. Assim como a água faz no sentido primeiro, ou principal, né? Temos a informação de João 15:3. Olha o que Jesus vai citar. Vós, falando de crentes, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estão vendo a ação da água na vida do crente pela palavra? Vamos ver mais. A lavagem para a santificação. Ser de santos porque eu sou santo. Olha lá. Assim também, aquele que crê, o crente, na sua vida, tem o privilégio de ser santificado. Como informa Efésios 5:26. Pela purificação que a palavra faz mediante a confissão de pecados. Lembre de Davi? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aqui, quando eu falo confissão, está falando da purificação por meio da lavagem da água pela palavra. É um outro assunto, mas só estou adiantando. Então vamos ver a função da palavra de Deus na sua vida, na minha. Primeiro, a geração de nova vida, em outras palavras, regeneração ou novo nascimento,
ou a necessária religação somente pode ocorrer após ouvir. Não é só ouvir, aceitar. Você pode ouvir, ficar por isso mesmo. Mas quando você fala assim, eu aceito, eu creio, você toma posse, nasce de novo. Ah, eu vou ser protestante. Onde está escrito isso na Bíblia, que você tem que ser protestante para ser salvo? Ah, eu vou ser um católico fervoroso. Aonde está escrito isso na Bíblia? Ah, eu vou ser um muçulmano. Aonde está escrito isso? Mas é você ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que você é pecador. Mas tem a solução. Jesus como Senhor e Salvador. Você ouviu e aceita. Nasce de novo. Então vejam agora, seguinte ponto. O Evangelho, que é a palavra de Deus ao pecador, é a semente que vai lançar. E essa semente é a vida de Cristo. Jesus revelou-se como uma palavra encarnada da triunidade e ele se fez homem para ter condições de morrer, porque ele, como Deus, não morre. Ninguém tira a minha vida. Mas de um corpo humano, e foi reconhecido como corpo humano, ele teve condições de dar vida por você, por mim, todos nós que aceitamos. A ponto de ele dizer, presta atenção, eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos. Eu sou o exclusivo. Mas ao mesmo tempo que ele falou, eu sou o caminho, certamente muitos iam, que isso, egoísta. Não, eu não sou a mentira, eu sou a verdade. A mentira não existe. O que existe é a verdade. Eu sou a verdade. Eu não sou uma das verdades. Eu sou a verdade. E para encerrar, eu sou a vida. É pesado, né? Terceiro ponto. A ação da palavra de Deus é comparada à função da água, ou seja, de lavar e purificar. E vejam a segunda semente que está falando, a primeira palavra de Deus. Agora a segunda palavra é o Espírito Santo. Ele que vai fecundar. A obrigação nossa é de lançar a palavra, para a pessoa ouvir, visualizar. Agora, daqui para cá, é o Espírito de Deus que vai trabalhar. Olha o que diz Tito 3. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É não dar ao pecador o que ele merece. Ser misericordioso para mim, a pessoa clamando para o juiz. Meritíssimo, eu sei que eu deveria morrer. Ser misericordioso comigo. Bom, você merece a morte. Deus está sendo misericordioso com você. Por causa de Jesus. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Está escrito de uma maneira bem clara, né? Dá para entender? Vou ver mais. Olha o que diz 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido do alto de Deus, chamado a nova criação, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Tanto é que Jesus já nos vê com o corpo glorificado, com ele assentado na glória. Pensou que privilégio seu? E finalmente, 1 Coríntios 6, 11,
tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor e do Espírito, nosso Deus. As duas palavras, divina. A função do Espírito. Olha como o Espírito trabalha com você quando você aceita o Senhor Jesus. Ao ouvir e aceitar a palavra de Deus, que é semeada, descrita como primeira semente, a segunda semente, que é o Espírito de Deus representado aqui, identifica essa ação e fecunda a primeira semente que é lançada, o Evangelho, gerando a vida e produzindo então a regeneração. Você nasceu do alto, da palavra de Deus que é eterna, que é o Senhor Jesus, o Verbo que se fez carne, e pelo Espírito Santo. Você está vindo do Espírito e do Senhor Jesus, pessoas da triunidade. A vivificação da palavra do Evangelho pela divina semente, além de produzir o lavar regenerador, renovador, gera a nova criação. Pensou? Você, perante o Deus Criador do céu e da terra, Ele olhar para você, você é minha nova criação. Que privilégio! Você nem sabe o que imaginou o que você tem. A função do Espírito, continuando. Após a vinda e a morte do Cordeiro Jesus, com a vigência da promessa da nova aliança, essa promessa, a nova aliança, foi feita para Israel. E quando você, da igreja, corpo de Cristo, você aceita, você já está usufruindo da nova aliança prometida para a nação de Israel, que ainda não conhece. Se houver algum israelita que aceita isto, ele faz parte da igreja, corpo de Cristo. Como nação, não. Olha o que ocorre quando você aceita Cristo hoje, com as bênçãos da nova aliança. Jeremias 31. Olha o que o Espírito de Deus vai fazer com você. Olha lá. O Espírito Santo religa o espírito que estava separado do homem com Deus. Primeiro ponto. Segundo, o Espírito Santo habita o homem crente. Imagine você ser templo do Espírito Santo, habitação do Deus triuno em você. Que privilégio que você tem, que nós temos. Quarto ponto, o Espírito Santo batiza-o no corpo de Cristo. Quando você aceita Cristo, Jesus é o batizador. Ele batiza no seu espírito, mas o Espírito coloca você no corpo de Cristo. É simultâneo. 1 Coríntios 12. E, finalmente, o Espírito Santo sela você como crente, propriedade de Deus. Isso não é pouca coisa, não. Você é propriedade do Criador dos céus e da terra. Eu pus esse texto bem ampliado para vocês guardarem. É assim. Se alguém, aí põe o seu nome, você está aí, está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fidelidade dele que me amou e se entregou por mim. Você não vive mais por você mesmo. É Cristo que vive em você. Que privilégio! Agora, notem o que Paulo está dizendo em Tessalonicenses.
Eu fico impressionado que eu vi muitos pastores falando, não, o homem não é uma trindade, o homem chama dicotomia, não é tricotomia, mas inventa cada nome, esdrúxulo. Por quê? Porque eles falam que espírito é alguma coisa semelhante à alma. Alma e espírito são sinônimos. Aonde está escrito isto? Na Bíblia. Eu estou colocando esse texto para vocês. Nós vimos lá Gênesis 2. Então veja agora Paulo escrevendo Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus da paz que vos santifique em tudo. Aí ele vai citar o vosso espírito, a alma e o corpo. Ele não está falando que alma é espírito. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então acompanhe o desenho, eu fiz o desenho para mostrar isso para vocês. Olha lá, o espírito, a outra, alma, e o outro, o corpo. Vocês viram essa figura lá em Gênesis 2? Aqueles que falam de dicotomia é diferente, é igual ao que a tricologia fala, não está entendendo o que a Bíblia diz. Olha, mais, comparando o homem caído e o homem redimido. Olha o que o Senhor Jesus falando. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Vejam a figura à esquerda, tudo carquelado, o homem caído. Agora veja o seguinte, o novo nascimento, o que vai produzir? O homem redimido. Como que ele é? Nascido da carne. Vamos ver. Nascido, destituído, aqui nascido da carne, nascido do Espírito, religado com Deus. Destituído da graça de Deus, a pessoa, como alma, é filho de Deus. E deteriorado pelo pecado, agora promessa do corpo glorificado. Então, eu fiz um desenho aqui para resumir tudo que eu falei. A nova criação que você é em Cristo. Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Mas ele vai produzir em você a justificação. Vai produzir, enquanto você estiver vendo, a santificação da alma. E, finalmente, a redenção de um corpo incorruptível. Então, a justificação do espírito, a santificação da alma e a redenção do corpo. O que é a justificação do espírito? Estou terminando. Com a regeneração, o crente, no caso aqui, a nova criação, é justificado. Com o livramento da penalidade do pecado. E mais, com a capacitação para o entendimento de coisas espirituais. Sabe o que significa isso? Você sabe que quem é autor das Escrituras é o Espírito Santo. Ele usou homens chamados amanuenses para escreverem. A Bíblia é o único livro no universo que, quando você abre, seja a hora que for, aonde você estiver, a hora que você abrir, o Espírito Santo, autor, está presente. Já parou para pensar nisso?
A Bíblia não é um livreco. Aqui é a palavra de Deus vivo. A santificação da alma, com livramento do poder do pecado na vida do crente. Mas tem mais. A redenção do corpo. A promessa de nós termos um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo, não mais sujeito às coisas da terra, da gravidade. Precisa de um carro para transportar. A outra tabelinha. O futuro do corpo glorificado. Imagine, a dor daqui, eu com aquela gripe de ontem para hoje, tomando água. Né? Olha lá, olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 15. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Não está mais sujeito à morte, a corromper. Semeia-se o corpo em desonra e ressuscita o corpo em glória. Quer dizer, foi sepultado, apodrece, os vermes vão comer carne e osso e ressuscita em glória. Semeia-se o corpo em fraqueza e ressuscita em poder. Que coisa! Este corpo natural, esse daqui, mas vamos ter um corpo espiritual. Porque eu sou bonzinho? Não. Porque Jesus pagou. E eu aceitei. Eu quero para mim. É individual. Numa outra tabelinha, aqui eu vou colocar os 3 fatos que ocorrem na vida de um homem. Nesse primeiro, aqui, o Espírito de Deus falando com o seu Espírito. Olha lá, o Espírito, quando você aceitou a Cristo, não sei o dia que você tomou essa decisão. Os céus sabem. Vamos chamar passado. Naquela ocasião, você foi livre da penalidade do pecado. Romanos 8:1 fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pensou? Que privilégio. Ah, você é muito snob. Eu pecador. Qual foi a justificação? Ocorre a regeneração no momento em que essa pessoa crê na palavra, com a religação do seu espírito com o Espírito de Deus. Agora, você está vivendo agora. Quantos anos vai chegar? Mais 20 anos? 100 anos? Tempo presente. Hoje, o poder do pecado, guardei a tua palavra no meu coração para não poder... Ah, você tem um argumento, você tem um meio, que é a palavra de Deus. Ela não tem, o pecado não tem mais domínio sobre você. Mas você pode recorrer. Bem-aventurado. Lembra de Paulo? O processo ocorre desde o novo nascimento, que é a aceitação do sacrifício de Cristo, até a morte física, quando você bater as botas. E, finalmente, corpo futuro, da presença do pecado. Você vai receber um corpo incorruptível, glorificado. Ou seja, no arrebatamento da igreja, ou quando Jesus vier a segunda vinda propriamente dita. Então, veja essa frase embaixo. Salvação é a regeneração com justificação do Espírito para a santificação da alma, um processo enquanto você vive. E para no futuro, a redenção ou a glorificação do corpo pela fé no sacrifício perfeito. Eu fiz, para terminar, uma comparação. O homem pecador em cinza e o homem redimido em amarelinho. Eu vou citar o que aconteceu com um e o que aconteceu com o outro. Só que eu pus um movimento aqui no slide, acompanha aqui na... Então vamos lá. O pecado
evidenciado pela morte espiritual, desligou o homem da comunhão com Deus Criador. Até aí tudo bem. Tudo craquelado ali, né? O espírito. Mas veja agora, a separação com Deus foi interrompida. Mas quando você aceitou a Cristo, olha o que ocorreu. Mas com o novo nascimento, a nova criação, agora justificada, foi religada com o Espírito de Deus. Então observe o desenho agora. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas isso está falando do Espírito. E quanto à alma, a pessoa, você, alimentando-se da morte e das coisas da morte, a alma também sofreu deterioração. Ficou tudo craquelado, azulzinho ali. Mas o dia que você aceitou a Cristo, a nova criação, encontra-se num processo de santificação. Seremos semelhantes a Cristo. Pela leitura da palavra, vivendo de fé em fé. Você pode fazer uma análise da sua vida hoje, se é diferente do dia que você aceitou a Cristo. Você vai ver que modificou. E finalmente, olha lá, o pecado evidenciado pela morte física fez o que o corpo sofresse a consequência da destruição. Corpo craquelado, cabelos brancos, sem cabelo, isso, mas aqui. Mas a redenção concede-lhe vida eterna, juntamente com o Criador, na ressurreição, por ocasião da volta de Cristo. E o último slide, eu fiz o seguinte, quando eu falei que quando você aceita o Senhor Jesus, você passa a ser a habitação do Espírito de Deus. A ponto da Bíblia chamar de templo do Espírito Santo, sois vós. Você é a habitação do Deus, Criador dos céus e da terra. Que privilégio você é. Então, aí se pode falar o seguinte, mas lá no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, Sansão, ele era possuído pelo Espírito e era um homem forte, matava várias pessoas com um pedaço de osso, derrubou aquelas colunas. Aqueles homens foram construir o templo, fazer o tabernáculo, fazer ali o propiciatório. Eles tinham uma condição especial. A Bíblia diz que o Espírito habitava nele e capacitava para fazer isso. E Davi, quando ele pecou com Batseba, Senhor, o que eu fui fazer? Eu tenho tantas aí, mulheres, esposas. Esse meu servo só tinha uma mulherzinha lá, a ovelhinha dele. Eu fui lá pegar a ovelhinha dele. Que situação de Davi, né? E Davi diz o seguinte, enquanto eu não confessei meu pecado, meus ossos ficavam queimando dentro de mim. E a ponto dele falar assim, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Ué, o espírito podia ser retirado? Agora, depois da cruz, quando você aceitou a Cristo, você é templo. Não tem mais o espírito retirado. Você pode entristecer o espírito, mas sair não. Essa é a diferença da nova aliança. Então, esse último desenho que eu vou mostrar aqui para vocês é um modo de agir do Espírito Santo antes da cruz, chamado Taná, a Bíblia hebraica. Olha lá, eu vou dar vários exemplos. Na antiga aliança, não na nova, habitação momentânea, para fazer companhia, terminado o serviço, saía. Eu vou mostrar para você. Olha aqui. Primeiro, o Espírito Santo
habitava no meio dos discípulos. Habitar no meio não quer dizer que habitava cada um. E Jesus falou em João 14, vós o conheceis, ele habita convosco, mas irá fazer morada em vós. Olha o segundo ponto, o Espírito Santo revestiu o redimido Gideão. Vão encontrar lá, também lá em Ezequiel. Terceiro, o Espírito Santo apossou do redimido Sansão. A Bíblia diz que o Espírito saiu dele. Quarto, o Espírito Santo apossou-se do redimido Davi, atento a ele que orou, não retire de mim o teu Espírito, porque podia sair. Quinto, o Espírito Santo retirou-se do redimido Sansão. E para terminar, o Espírito Santo podia ser retirado. Agora, na nova aliança, habitação permanente. Então, por isso que a Bíblia fala que você é um filho adulto. Filho menor, aquele que o pai tem que observar, você não pode dirigir o carro não vou dar a chave para você. A hora que o filho chega na sua idade, perante a lei, o pai fala, toma a chave do carro. Ah, mas ele não era filho antes? Era filho. Mas não era o filho adulto. E quando você aceitou a Cristo, por causa da nova aliança, Jeremias 31, agora o Espírito Santo faz parte de você. E você é chamado templo do Espírito Santo. Vocês desculpem mais o assunto, eu queria dar de uma maneira exaustiva para que vocês tivessem condições de recordar as passagens e aqueles que não estão habituados com a palavra terem essa informação. A palavra de Deus é eficaz, ela não volta vazia. Agora depende de você recebê-la ou não. O que eu procurei colocar para vocês, o que está escrito aqui. Em 1963, a minha mãe, hoje ela já está com o Senhor, ela deixou escrito assim, meu querido filho, meus pais, meu querido filho, aqui deixo em tuas mãos as palavras de Jesus Cristo, como guia para os teus caminhos. Ele disse, aquele que me segue jamais andará em trevas. Da tua mãe, Mila. Botucatu, 13 de março de 1963. Ensina a criança no caminho que deve andar. Eu sou o caminho. Ensina a criança em Jesus. Você vai ser abençoado. E você vai abençoar seu filho, sua filha. É a todo aquele que você proclamar. Vamos orar? Pai, a tua palavra é maravilhosa. E com a capacidade que tu nos dás através do teu Santo Espírito, nós podemos entender a profundidade dela. Agradecemos esse momento que passamos aqui, a oportunidade de abrirmos a tua palavra, colocarmos de várias maneiras o que ela diz. E assim, ó Pai, cada um presente aqui ouviu, leu com seus próprios olhos que tu és a verdade. E nós queremos pedir a ação do teu Santo Espírito em cada vida, seja criança, adolescente, nós adultos, alguns com mais idade, mais próximo de encontrar contigo.
nós possamos sempre recordar esta verdade e possamos viver de acordo com a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.